Vamos começar mais um dia, mais aulas maravilhosas, né? Onde a gente vai estar interagindo e com essa coisa boa, notícia boa, onde a gente vai estar no WhatsApp, né? Mais próximo, interagindo, tirando dúvidas. E vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Que o Senhor venha entrar no nosso coração, ainda mais na nossa mente, que Ele venha abençoar a nossa família, que Ele venha, que tudo isso que está acontecendo caia por terra e que a gente cada vez mais fique mais juntinho através dessas aulas e que logo, logo isso vai passar. Então isso é o que eu desejo, né? Que eu peço ao Senhor, porque a ansiedade é grande, assim como vocês estão, nós também, porque é muito bom ficar pertinho de vocês. E eu acredito nisso, que logo, logo a gente vai estar junto. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficando por aqui com as nossas aulas, né? E já já a gente vai se falar aí pelo WhatsApp, essa novidade, essa coisa boa. Novidade não, porque o WhatsApp, a gente já tá ali interagindo, mas a gente vai ficar mais próximo através desse recurso, tá? Além da nossa plataforma, que a gente vai estar colocando os comunicados, se aproximando mais, mas tem aí também o WhatsApp, que a gente vai estar juntinho pra gente tirar aquelas dúvidas, né? E a tia dando aquela força pra você. Tá bom? E pra mamãe também, porque eu sei que tá pesado pra mamãe. Então a gente, como escola, como pessoas que amam vocês, a gente tá aí se aproximando cada vez mais e vai dar tudo certo. Já deu, em nome de Jesus. Um grande beijo. Até já já. Então, gente, quando eu falo de morfologia, eu lembro de fonética. Por que eu lembro de fonética? Porque quando eu tô lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, eu vou estudar as vogais, né? Eu vou estudar ordem alfabética, encontro vocálico, consonantal, separação silábica. Então a gente lembra muito disso. A gente passa por essa fase da fonética, porque a gente fala do fonema, que é o som da sílaba, o som da vogal, do encontro vocálico, né? Então a gente fala, porque assistia como assim? Só é a questão do som, é porque quando você trabalha essa questão das vogais, né, do encontro consonantal, do encontro vocálico, das sílabas, você também está falando a questão do som, né, do pedacinho, né, você está estudando de pedacinho, as vogais, né, que é as letrinhas, aí você vai ali para o encontro vocálico, você vai para a sílaba, então você não deixa de passar pela essa questão do som da palavra, do som do que você está pronunciando, que são o quê? Os pedacinhos, aí começa da vogal, aí você começa as consoantes, aí começa a formar a sílaba, ali você encontra o som da palavra, da sílaba, né? Então é questão de estrutura, eu estou falando de estrutura da palavra. Aí quando eu venho aqui para o quinto ano, que eu já estudei, né, na aula passada, o que era derivação, que eu já conheci quem era o radical, e quando eu vi uma palavra grande, que nessa palavra grande eu encontrava o meu radical, e os afixos, que é o prefixo e o sufixo, porque o prefixo eu faço o quê? É no começo que eu incluo, eu encontro um pedacinho lá do começo, e o sufixo no final. Se eu tenho uma palavra grande, eu identifico o meu radical, eu também posso identificar o meu prefixo e o meu sufixo. Aí é onde a gente entra na questão também da morfologia, que são os morfemas. Quem são os morfemas? Morfologia faz parte da estrutura das palavras, a formação, né? A construção da estrutura das palavras. Aí dessa morfologia eu conheço os morfemas. Quem são os morfemas? São também o que? Os pedacinhos que eu classifico, né? Lá na fonética, as vogais, enquanto vocálico, a sílaba. E na morfologia, os meus morfemas já o que? É uma pequena palavra, né? Ou então algo que eu caracterizo naquela palavra. No caso da aula passada, que a gente conheceu a questão da derivação, que eu conheci os afixos, né, que são os prefixos e sufixos, eu consegui caracterizar o meu radical e também consegui identificar se tinha prefixo e sufixo. Então isso faz parte de quê? Da morfologia e também desse processo de formação, que um deles é o que? A derivação, que você estudou na aula passada. E hoje a gente vai falar de quem? Da composição. Voltando aqui só para recapitular mais um pouco. A gente está aqui na formação das palavras por composição, né? Que é isso aqui que a gente vai ver agora. Mas na aula anterior a gente conheceu a derivação, que a gente conheceu o radical, que ela trabalha com um radical, que é a palavra mais importante
o pedacinho mais importante. Se eu tenho uma palavra grande, eu identifico um radical e dali eu identifico também um prefixo e um sufixo. Isso aqui já é a primeira parte desse processo, que é a derivação. Aí eu trouxe para vocês o exemplo da palavra enterrar, né? Quando eu olho para essa palavra, eu olho para o centro da palavra. No centro da palavra eu encontro a palavra terra, tá? Aí quando eu falo de morfologia, eu não classifico totalmente a palavra terra, mas eu sei que o T, o E, o R e o R é um pedaço muito, que eu posso dizer, fixador. Ele me já, tipo assim, é chamativo. Quando eu olho para a palavra, eu olho para esse meio, poxa, aqui eu tenho terra, eu tenho T-E-R-R, né? Já da palavra terra. Então, assim, eu posso classificar isso aqui como meu radical. E o finalzinho, né, que é o ar, foi acrescentado, tipo assim, enterrar. Então, no final eu tenho o ar. Então, ele é o que? O meu sufixo. E no começo, enterrar, é o meu prefixo. A palavra é enterrar. Mas dentro dessa palavra eu tenho um pedacinho aqui que eu posso classificar como prefixo e no final como sufixo. E no centro da palavra eu posso também encontrar o meu radical, tá? Então isso aqui é um processo da derivação. Aí eu entro na composição. Na composição já muda um pouquinho. Por quê? Porque na composição eu posso encontrar 2 radicais ou mais. Na derivação, ao anterior, eu encontro 1 na palavra. E ainda encontro o quê? Os meus afixos, prefixo e sufixo. Na composição, eu encontro a palavra, tipo, mais de um radical, 2 ou até mais, né? E nessa composição, eu tenho também ela por justaposição e aglutinação. Como assim, tia Roberta? Justaposição, eu trouxe uns exemplos aqui, você tem até no seu livro, ó, aí na página 79. Você tem aí 2 quadrados, só que eu trouxe só o primeiro. Aí dentro dele tem guarda, tem onça, tem couve, tem macaco, né? Do outro lado tem flor, tem prego, tem pintado e tem chuva, né? Então, assim, quando eu lembro guarda, né? Aí tem aí no outro quadro, tem assim, guarda, e lá já tem a palavra chuva. Então, assim, o que a tia quer dizer para vocês? Que quando eu pego um pedacinho guarda, né? E o pedacinho chuva, eu posso formar guarda, tracinho, chuva. Chuva. Guarda, chuva. Então, eu tenho aqui, ó, 2 palavras completas, tá? Eu tenho 2, o quê? 2 radicais, que eles não mudaram em nada. Não teve alteração em nada. Se eu pegar onça, pintada, em outro quadradinho aqui no livro já tem pintado. Então, você pega onça, tracinho, pintada. Onça, pintada. Aí eu tenho couve, couve, flor, né? Então, eu posso formar guarda-chuva, onça pintada, couve, flor. Só que eu botei o tracinho no meu, mas aí eu tenho 2 radicais. Eu tenho guarda e tenho chuva. Eu não modifiquei nada, ela não ficou diferente. Tá certo? Então, quando ela fica normal, que eu pego 2 pedacinhos e formo uma palavra composta, que isso é o sentido que o livro também traz para você, palavras compostas, isso aqui é justaposição. Ela tá ok. Ela tem 2 radicais, tá? E ela tá completinha, bonitinha, ainda tem o hífen, né? E quando ela tem o hífen caracteriza o quê? Uma palavra composta, tá? Aí quando você olha aqui para o livro, você vê assim, mesmo sem conhecer o assunto, você fala assim, ah, mas isso aqui é o que? É substantivo composto. Tem o hífen, eu vi isso aqui lá no 2º ano, lá no 3º ano, você classifica assim. Só que quando você olha para o título, formação de palavras por composição, é além disso daí, né? Mas eu tenho que me prender a isso daí? Não. Isso aqui a tia Roberta está trazendo para você ter mais um pouco de conhecimento, para quando você for para uma série, para a próxima série, você ter passado por isso aqui. Tia, a senhora vai cobrar isso aí? Tudo que a senhora falou para mim numa prova, numa atividade, não. Isso aqui é só para o seu conhecimento, tá? Para ficar essa questão de você ter algo a mais no que a tia Roberta está trazendo para você. Porque quando eu for, por exemplo, com relação a estiver uma atividade, o que o livro está cobrando é o substantivo composto. E o que é que caracteriza o substantivo composto? O hífen,
que fica no meio, né? Tem até aí o hífen, aí tem exemplo de palavras compostas, né? Mas quando eu venho para o meu título, formação de palavras de composição, não é só isso não, tá? Aí na aula passada, né, anterior da gramática, a gente viu a questão da derivação e hoje é a composição. Na derivação já expliquei no início dessa aula, né? E reforcei, na verdade, que a aula anterior eu expliquei a questão do radical, dos afixos, que é prefixo e sufixo, que é a derivação, onde eu tenho um radical no meio da palavra. E a composição, ele tem 2 ou mais. E aí eu tenho o exemplo de justaposição e aglutinação. Porque na justaposição tá aqui, ó, guarda-chuva, couve-flor, onça pintada, né? Aí eu tenho os 2 radicais, ó. Tinha mais a questão do prefixo e sufixo, aí já é na derivação, então na composição. Na minha composição eu tenho que encontrar 2 radicais ou mais. E essa aglutinação, tia Roberta? A aglutinação é quando eu encontro uma diferençazinha na minha palavra composta. Como assim, tia? Girassol. Se eu for formar alguma coisa dessa palavra, girassol, vai ficar assim, girassol. Assim, tia, gira. Perdão, deixa eu ajeitar aqui, ó. Gira. Zol. Se botar só um S, vai ficar girassol. Aí eu botei até aqui o exemplo, ó, de girassol. Ficou, ó, eu acrescentei um S. Houve um acréscimo, né, de uma letra. E se eu retirar também essa letra, né, se eu, tiver uma modificação, uma troca de letra, né, ou então a palavra ficou modificada, para me poder completar, fazer essa questão do substantivo composto, eu estou trabalhando a aglutinação, que é o contrário da justaposição. A justaposição, ela não retira nada, ela fica ali bonitinha, 2 palavrinhas com hífen no meio. Agora, a aglutinação não, ela existe uma modificação, ou numa letra, ou numa sílaba, ou um acréscimo, ou uma retirada de uma letra ou de uma sílaba, né? Por exemplo, aquela palavra acre-doce, né? Pode ficar agridoce, né? Mas quando você vai, vixe, tia, ficou, não era acre-doce. Aí ficou agridoce, eu troquei o C pelo G, né? Então, tia, mas aí eu não tô entendendo. Então, a tia não vai se aprofundar demais, tá? Porque isso aí você vai ver lá no 6º ano. Mas a tia tem sim que dar essa pinceladazinha pra você no 5º ano. Para você só, quando estiver no 6º ano, lembrar do que a tia falou. Eu estou trazendo um conhecimento a mais dentro desse assunto. Mas o livro, quando a gente for para a atividade do livro, ele está só ali dando exemplo de palavras compostas, substantivo composto, uso do hífen. Mas quando eu entro para a explicação, quando eu pego o título e entro no assunto, se você for pesquisar, né, que você tem várias fontes de pesquisa, só vai dar isso. Vai dar morfologia, aí da morfologia tem os morfemas, né? Aí nos morfemas eu tenho radical e os afixos, que eu agora estou explicando para vocês de onde veio o radical e os afixos, né, do morfema, porque eu estou trabalhando na composição, que é mais um processo de formação das palavras. Aí nos afixos eu tenho o prefixo e sufixo. Aí ele vai dar exemplos e aí você entra você já passou pela derivação. Aí quando você entra na composição é isso, é justaposição e aglutinação. E o exemplo de justaposição, 2 radicais, guarda-chuva, onça pintada, couve-flor. 2 palavrinhas, uma pertinho da outra com hífen no meio, né? Aí ela se torna, classifica como um substantivo composto. Aí por aglutinação, existem modificações. Acréscimo de letra, modificação da palavra, troca de uma letra, como eu falei, acre-doce, aí vai ficar agridoce, porque quando eu falo acre, né, é a questão do fel, né, Acre é aquele estado, aquela cidade, não, uma substância que se você for pesquisar, tem 2 sentidos, tem o lugar, né, a cidade lá, Acre, e tem também o sentido dessa substância que significa acre. Então, esse sentido de acre doce é desse daí, da substância, tá?